Então, esse super interessante, até hoje é um dos trabalhos que eu mais gosto, porque o cliente chamou a gente diretamente, assim, o editor da revista Super Interessante falou assim, eu queria fazer um comercial inteiro em computação gráfica, que na época era uma coisa mais ou menos rara. A gente fazia efeitos para comerciais, não fazia vinhetas, mas o comercial inteiro era difícil. E ele deu toda a liberdade para a gente criar. Ele falou assim, criem a coisa mais legal que vocês podem imaginar. Só para te falar, eu estou com o feedback aqui do Facebook, ele está pausado. Cara, não, agora não. Eu tô fora de quadro, a impressão minha? Não, tá tranquilo. Você tá no cantinho agora. Posso fazer umas perguntinhas aqui sobre a produção? Claro. Vamos lá. Cara, eu sou bem apegado com esses negócios de efeito debaixo d'água e dá pra perceber que tá bem bacana, né? Inclusive... Sim. Cara, acho que você pode levantar um pouquinho agora a sua webcam. Caiu. Okay. Beleza. Isso me fez lembrar muito do make-off do Procurando Nemo, né? E eu lembro do quão John Lasseter, ele era chato com esses detalhes aqui, né? Não, esse raiozinho tem que vir, tem que passar a imagem, tem que ter um blur de fundo do oceano e tal. Como é que foi a direção para vocês chegarem nesse resultado aqui? Como é que foi as peculiaridades? Quero saber os detalhes aqui. A direção desse filme foi totalmente minha. Eu fui lá, levei um storyboard ali que eu mesmo desenhei, levei lá pro editor e falei, nós vamos fazer assim, nós vamos começar com o quadro do Magritte, que é o meu quadro favorito. Veja que legal, né? Eu consegui colocar tudo que eu gostava. Então, o meu quadro do Magritte vem impresso na capa, mas quando a gente entra na capa da revista, ela se transforma em 3D. Então, você tem uma súbita passagem do ambiente 2D para o 3D. Sim. E aí, em seguida, a gente passa por cima do castelo, a gente trata o quadro como tridimensional, passa por cima do castelo e cai na água. E dentro d'água a gente vê passar uma baleia, quer dizer, você aproveita, você mostra o lado ecológico também, que era uma área de interesse do briefing. Então, a cena embaixo d'água, eu já sabia bem como é que ia fazer. Eu já tinha uma boa noção de como a gente faria uma cena debaixo d'água ficar bacana. Depois disso, o ambiente aquático azulado, a gente se afasta através da íris de um astronauta, de um cosmonauta, aliás, que seria um russo, seria tipo um Gagarin, que estaria ali olhando para a Terra e vendo o reflexo da Terra azul no capacete, e aí você volta para um outro trecho da capa e recua. Então eu que criei o comercial, eu que dirigi, foi uma grande satisfação, porque é uma oportunidade raríssima de fazer esse tipo de coisa, né? Você criar, dirigir e o cliente aprovar. Tive muita ajuda, especialmente do Fernando Faria, do Ale Schembach, que trabalha comigo até hoje, que fez a parte da baleia. Curiosamente, essa parte submarina, as pessoas na época achavam que era filmado. Parecia tão realista que era filmado. Nossa, que prazer isso. A gente achou, na verdade, a gente achou uns recursos bastante óbvios e que eram extraordinariamente eficientes. Por exemplo, o fog. O TD Explorer na época já permitia fazer fog. O fog simples, que é simplesmente à medida que você vai se distanciando da câmera, você vai convergindo para uma cor. A gente colocou os polígonos com o mapa de transparência, cruzando ali por cima para se fazer o caustics. Sim. Atravessando na frente da câmera. Umas partículas bem simples, um pozinho de partícula, em 3 dimensões, né? Que é a câmera andando e a partícula passando tridimensional. E colocamos uma projeção do mapa de caustics procedural engatado numa lâmpada que apontava para baixo e produzia aquele efeito da superfície reluzente em todo o ambiente submarino ali. E umas pedrinhas, mais umas coisas ali para compor. A gente não tinha condição de fazer coisas complexas como corais, etc. Mas uma outra pedrinha, uma textura procedural também na superfície do mar. Quer dizer, juntando tudo isso daí, ficou um mar bastante convincente. Mas o que deu trabalho mesmo foi fazer esse astronauta, porque foi modelado puxando polígono. A gente tinha muita restrição, como eu já contei algumas vezes em palestras, você não tinha, por exemplo, auto shadow. Você consegue parar na cara do astronauta aí?
Depois que ele saiu do vidro? É. Tá aqui. Depois, na hora que ela... O que eu tô observando aqui no Face, no YouTube tá com delay. Tem um delayzinho. Então, o astronauta foi feito assim, a gente fotografou um amigo nosso, o Johnny Raw, de frente e de perfil, com a cara toda desenhada com os polígonos feitos com lápis de sobrancelha. E aí eu conseguia, como eu contei para você, colocar uma imagem em preto e branco muito rudimentar no fundo de tela, e a gente colocou ali ele de frente. Eu desenhei todos os polígonos de frente e depois eu fui puxando na vista lateral até compor um objeto tridimensional que a gente rebateu depois, ele era simétrico. E depois não tinha smooth, né? Não tinha polysmooth, não tinha subdivision. Então o polígono que você tinha lá era o polígono que ia para o ar. Se tivesse low poly, você ia ver o low poly. Então, como a gente saía de dentro da íris, eu tive que reconstruir toda a parte da pálpebra, que estava muito próximo, reconstruir com todos os polígonos que tinham que aparecer no render final, um a um, né? Puxando vértice por vértice. É um trabalho muito zen. E a gente passava por outro tipo de dificuldade. Por exemplo, você conseguia usar mapa de cor ou mapa de bump, mas não usava os dois juntos. Sim. Então, eu escolhi o mapa de bump para ter uma certa textura de pele, uma textura procedural, e usei luz colorida para fazer uma certa nuance no tom de pele. Depois, como o objeto também não projetava sombra em si mesmo, você tinha um objeto projetando sombra no outro, mas não auto shadow. Você vê que a íris, a esclera do olho parece acesa, né? Sim. Você não tinha como fazer a sombra da pálpebra. Os cílios eram todos polígonos, chapinhas. A própria pálpebra não projeta sombra no olho. E para a narina dele não ficar acesa, que era uma grande praga do pessoal que não sabia modelar, que não sabia fazer render, você tinha narinas acesas, eu tive que botar duas luzes negativas dentro das narinas. Pô, sensacional. Para que ficasse um pouco mais natural. Então, você tem ideia do que era, dava trabalho, né? Você ter uma coisa minimamente realista. Tudo isso acompanhando ainda o movimento da cabeça dele, né? Que como tá animado, tudo tá parenteado. Todos esses detalhes que você falou. Exatamente. Não existia um rig, assim, não existia inverse kinematics, por exemplo, né? Era tudo animação hierárquica, forward kinematics, e a distorção. Distorcer um objeto era uma coisa muito pesada, então eu não conseguia fazer ele sorrir. Eu não conseguia puxar tanto polígono para fazer ele sorrir, então foi só um esgarzinho, né? Foi o máximo que eu consegui. De que ano que é esse aqui? Mas o resultado foi bem legal. Eu chutaria que é de 1989, 90. A gente não conseguiu lembrar exatamente o ano. Tô me sentindo uma criança aqui, que foi quando eu nasci. Pois é, né? Você vê. Sensacional, cara. Pô, muito parabéns, cara. Ficou Obrigado. Show de bola, show de bola. Isso aqui, cara, pra mim, tá bom até hoje, cara. Tem... Lógico, né, que tecnologia é um negócio meio ingrato, né? Passa 2 anos, não precisa nem passar 10. 2 anos ela já envelhece. Né? Mas, cara, pra mim tá muito bem feito ainda, cara. Eu uso isso aqui como uma referência para aluno. Olha, isso aqui é dos anos 80. Se você não consegue fazer isso, volta e estuda mais. Que legal, que legal. Fico muito feliz e lisonjeado. Não, cara, eu uso muito vocês aqui, cara. Bom, vamos lá. Vou mostrar aqui o da Brahma, né, da tartaruguinha. Tá. Esse aqui eu lembro. Esse aqui foi no ar nos anos 90, não foi, não? Sim. Então, não, nos anos 90, na verdade, a primeira foi no ano 2000. Ah, tá, entendi. Era tartaruga, né? Antes da tartaruga, veja, essa era uma época em que a computação gráfica estava um pouco em ostracismo, assim, porque ninguém mais aguentava ver vinhetas de logotipos metálicos, e ninguém acreditava também, por outro lado, que a gente conseguisse fazer cenas muito realistas, né? A gente já tinha feito algumas coisas, uns filmes para mil, que eram muito megalomaníacos também, quero dizer, grandiloquentes, né? Eram muito dramáticos. Então a gente fez helicóptero 3D, a gente fazia laboratório 3D, cenário 3D e tal, mas ainda o pessoal não aceitava muito. Especialmente personagens, ninguém acreditava num personagem 3D convincente. O Fábio Fernandes, depois de arriscar fazer um outro personagem com boneco animado e tal, ele resolveu arriscar fazendo um Siri. Que era, que você vai lembrar, talvez, o Siri da Brahma. Tchanana, sim. Foi um sucesso estrondoso. Foi, meu. Depois do Siri, a gente fez um outro filme com Tatuíras,
dançando samba, e aí ele criou toda essa série da Tartaruga, que durou 10 filmes. E que foi um sucesso avassalador também, né? Talvez uma das propagandas mais lembradas da história. Porque o personagem era muito carismático e a gente conseguiu também um grau de realismo, né? A essa altura a gente já sabia fakear a luz difusa. Sim. Né? Usando centenas de luzes ali e tal, e luz rebatida, etc. Então a gente conseguiu fazer a Tartaruga ficar bastante real. Eu lembro bem que, assim, quem me ajudou muito nesse trabalho, o Fernando Faria fez o concept da Tartaruga e a modelagem, o Ale Camargo, que hoje é o diretor do Aaron Manchester, que fez a pintura das texturas, e o Ale Schembach fez a animação. Eu fiz o render e a direção geral, tudo subordinado ao Amon e o Fábio Fernandes. E a gente conseguiu fazer esse filminho sensacional, e depois a série que veio depois, né? Teve mais 2 filmes de Tartaruga versus o Motorista do Caminhão. Teve o filme da Tartaruga indo e voltando para o Japão fazendo embaixadas, né? Eu lembro. E isso aí, a existência da Tartaruga desencadeou uma febre por personagens, né? Que aí foi que explodiu a Vetor como uma empresa poderosa, como uma contribuição para quem quer contar a história, assim, para reforço do storytelling, né? A gente era capaz de fazer cenário, personagem e tal, e aí foi a época de ouro em que o pessoal descobriu que sim, o 3D funcionava, servia para um monte de coisa, e nós fizemos muitos e muitos personagens, muito divertidos. Nem todos são lembrados, alguns são bem legais. Um dia, em alguma aula, alguma palestra, eu vou passar vários dos personagens que a gente fez que não tiveram tanta atenção. Nossa, essa eu quero participar. Depois da Tartaruga veio um Avestruz, que também ia dar uma série super legal para a Brahma. Mas aí o pessoal decidiu que não era uma boa ideia você ter personagens animados associados à bebida alcoólica. E aí esse tipo de trabalho, esse departamento Personagens Brahma desapareceu. Entendi. Vamos lá, umas perguntinhas técnicas também. A primeira, que acho que é a mais gritante, que rola... Pronto. Então, a pergunta que, na verdade, aqui dá pra ver bem que tem um ator e ele tá todo encenado, né? Então, rolou vamos dizer assim, uma coreografia, né? Todo um time. Ele sabendo que, nesse momento, a Tartaruga vai passar a latinha debaixo das pernas dele e tal. Sim. E foram vocês que fizeram a captação da imagem? Filmaram o ator e tal? Não. A captação foi feita pelo Amon. Você vê, mais uma vez a trinca, né? Fábio Fernandes, Amon. Sim. E Vetor Zero. O Amon captou. Eu não precisei na filmagem, porque essa altura a gente já estava tão, assim, azeitada a relação entre as duas produtoras, que ele sabia exatamente o que fazer, né? Então, o cara que faz o ator, ele era um cara que conhecia bem, né? Assim, a escolha de casting é um negócio muito sério, né? Claro. Tinha lá o dublê para fazer junto uma coisa ou outra junto com o ator, tinha alguém indicando, fazendo o movimento de onde ia estar a latinha, onde possivelmente ia estar a latinha. Sim. Mas a gente não participou da filmagem, não. E não tem lata de verdade. Em nenhum momento nesse filme não tem lata de verdade. No segundo filme, em que o motorista do caminhão vai lá e faz a embaixada, aí sim, né? Aí foi tudo filmado. Entendi. Mas algumas latas desse filme mesmo são latas 3D. Em alguns momentos de close são latas 3D também, além da que passa por cima dele. Bacana. No plano geral. Não, bacana. Que dá pra ver também, inclusive, que rolou todo um trampo também de câmera, né? Que rola a mudança do depth of field aqui, né? Começa bem na lata, aí ela vai rolando e o foco vai indo junto pra mostrar justamente ela notando a lata chegando, né? A tartaruguinha. Então, todo esse trabalho aqui dá pra ver bem detalhado. O trabalho de filmagem também você vê. Um filme de sucesso não é só por causa da animação ou só por causa do ator. Claro que não. É todo mundo trabalhando junto. É tudo. Inclusive, assim, especialmente a integração da luz do personagem animado com o personagem 3D, sim, com o personagem ao vivo. Então, é trabalho em conjunto. Sim. Não, muito bom, cara. Dá pra ver também enquadramento, proporção áurea, dá pra anotar tudo.
Brahma em destaque aqui, cara. Exatamente. Cada frame é bem bolado. Muito bem feito. Eu adorava essa propaganda, cara. Essa propaganda assim era queridinha de todos os brasileiros, eu acho, né? Diz a lenda que o pessoal, a gente ouvia falar, né, do pessoal trabalhando em usina de álcool no Mato Grosso ali e tal, de repente ouvia da tartaruga, parava de trabalhar para ir correndo ver o comercial. Sim. Pra mim é uma honra estar entrevistando o cara que fez essa propaganda. Pra mim tá... Eu tô no momento de fã aqui. A honra é minha, mas eu sou responsável por um pedaço da coisa. Não, claro. O grande quesito nesse filme aí é a criação mesmo. Maravilha. Eu tô aqui agora, Alceu, com a primeira vinheta, você tinha falado? Uma das primeiras? Não, essa é uma das vinhetas da Vetor, com o logotipo antigo ainda, né? Que eu coloquei aí só como fator de ilustração. Ela, se eu não me engano, foi feita no CubeComp. Ainda que foi o primeiro sistema 3D que a gente usou. Era um sistema que você tinha que modelar no teclado, não tinha mouse. Sim. Então era um negócio, sacrifício para fazer qualquer coisa. Mas ela ilustra a ideia da tridimensionalidade do logo da Vetor, que era uma pirâmide simbolizando o V de Vetor e o anel simbolizando o 0. E o anel era cortado para que você pudesse ver ele girando, você pudesse ter percepção do giro. E eu acho que era um logotipo muito adequado para a época, né? Para a ideia de design, que você tinha uma coisa muito ligada assim, ao que o Hans Loder fazia ainda. E não tão atual, mas eu ainda gosto bastante dele. Muito bacana, cara. Muito bacana, sim. E esse lance que você falou da configuração de computador que tinha na época, você não usava um mouse, você tinha que fazer toda a modelagem por teclado, né? Loucura isso aí, cara. Imaginar como é que poderia rolar isso aí. Assim, eu tentei achar um vídeo que demonstrasse, porque eu não tenho mais o CubeComp, nem tenho como fazer, mas tentei achar um vídeo que demonstrasse como é que era a modelagem. Se eu fosse tentar pensar em como fazer um negócio desse hoje no teclado, eu acho que eu não conseguiria. Mas na época eu aprendi assim, não tinha outro jeito. Sim. No máximo que ele tinha um puck, que era uma coisa parecida com uma canetinha, um tablet, mas não era uma caneta, era como se fosse um mouse, mas o comportamento era diferente. Mas ele era tão restrito que a gente só usava o Puck para digitalizar logotipo, para fazer ele certinho em cima do logotipo impresso que a gente recebia, impresso em papel, né? Então, para você não fazer um negócio adivinhado, como você não conseguia trazer uma imagem para o fundo de tela, a gente modelava usando esse Puck. Mas o resto da coisa, o caminhão da Citrosuco, por exemplo, foi todo modelado no teclado. Sim. Marca um ponto, anda para a direita, marca outro ponto, desce, fecha, extruda. Ai, meu Deus. E assim por diante. Tem, na verdade, fácil até de achar, make-off da Pixar, né? Do Toy Story, dos primeiros curtas, deles utilizando tanto a geração pós-mouse e geração antes dos mouses, né? Então... mas eles já tinham alguns recursos de digitalizar figuras, assim, objetos reais, né? A primeira mão que o Ed Catmull fez, que foi talvez a primeira computação gráfica para valer, ele já desenvolveu um instrumento ali que ele fez uma mão de gesso e ia com um tipo de uma caneta tridimensional, ele ia marcando ali e tinha um pedal que marcava o vértice, etc. E ele ia conectando os pontos em 3 dimensões. Então ele já tinha um digitalizador 3D. Sim. E era uma coisa que a gente não podia nem sonhar, né? A gente chegou a ter no final dos anos 90, mas usou muito pouco. Mas os mortais faziam, o pessoal da Globo fazia por texto mesmo, né? Entrava por texto, com as coordenadas, até onde me consta, e a gente ia no mouse, no teclado. Bacana. O mouse só veio com o segundo sistema gráfico, que foi o TDI Explorer. Sim. Esse aqui eu tô mostrando, ele já tem mouse, já tá no tela esse aqui já. Exatamente. Show de bola, cara. Nossa, eu gostei bastante desse logo aqui ainda, cara. Eu acho ele bonitinho. Ele é Hoje funcional. o nosso logo é bem diferente, é muito mais gráfico, muito mais design, né? Mas eu acho esse daí bastante simpático. Bacana, cara, bacana. Deixa eu voltar aqui pra nossa tela. Agora, note nessa vinheta aí que eu fiz um falso Ray Tracing, né? Porque o Ray Tracing era proibitivo, não dava para ter refração. Então eu simplesmente peguei a imagem de fundo, que também é estática, porque animar a textura era muito, muito lento. E aí eu fiz com que a pirâmide de cristal, ela refrata, entre aspas, a mesma imagem que está atrás ampliada. Então é uma falsa refração.
Sim, sim. Era o tipo de truque que a gente usava.